Amém? Já acharam aí? Glória a Deus. O Senhor Deus está aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro no 17, capítulo 17, versículo 3 ao 6. Amém? Vamos lá. Volta aí um pouquinho. Segunda Crônicas, capítulo 17, do 3 ao 6. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino das suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor. Até aqui, amém? Agora vamos lá. Capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 6 ao 3, amém? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se assentou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Todos juntos, vamos ler os 6, vamos lá? E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus nos céus? Pois tu és amém? Na mão do Senhor tem o quê? Força e poder. Amém? Senta glorificando o Senhor Jesus. Amém? Bom, nós podemos ver aqui a história de um rei. Rei Josafá. Já ouviram? Já conheciam? Amém? Esse rei, então, foi apresentado na Bíblia como um dos reis mais fiéis de Judá. Um dos reis. Ele era um rei fiel. Ele resolveu fazer a vontade de Deus. E buscou desde o início do seu reinado, assim como lemos aqui, fazer a vontade do Pai. Josafá, ele veio e reinou durante 25 anos, igreja. E durante 25 anos ele o quê? Procurou obedecer ao Senhor. Procurou andar nos caminhos do Senhor. E o que aconteceu com ele? Ele conseguiu nesse período então destruir vários lugares de idolatria. Ele conseguiu que fosse propagado o evangelho do Senhor por vários lugares em Judá. Ele enviou então o quê? Sacerdotes, levitas, pessoas para falar do Senhor, para falar daquilo que o Senhor faz. Então, esse foi o grande segredo de Josafá. Ele obedeceu ao Senhor e ele foi usado para que a glória do Senhor pudesse expandir naquele lugar. E um dia, o rei Josafá então recebe uma má notícia, que estava se levantando um exército, vinha um grande exército que vinham se apresentar diante de Josafá, que vinham para o quê? Para derrotar Josafá. E ele então teve algumas atitudes que nós devemos ter diante da nossa dificuldade. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por guerras. Mas todos os dias temos perguntas a oferecer ao Senhor mesmo, disso, porque isso tem acontecido. E Jesus nos ensina diante das guerras,
diante do medo que às vezes nós temos, nós precisamos nos apresentar ao Senhor. Nós precisamos apresentar ao Senhor a nossa dificuldade. Que nós devemos falar para o Senhor aquilo que nós precisamos, igreja. E Josafá então teve medo. Quantos de nós não temos medo do amanhã, às vezes, da maior dificuldade? Quem é ansioso aí? O ansioso tem medo do que vai acontecer amanhã. E talvez aquilo nem vai acontecer. E ele já sofreu hoje tudinho. Já chorou, já resmungou e já sofreu. E Josafá então, ele, diante de todo o medo, de toda a dificuldade, ele se apresentou ao Senhor. Ele se apresentou ao Deus que poderia socorrê-lo. Ele não foi atrás de pessoas, ele não foi atrás de generais poderosos. Às vezes, quando nós estamos diante de uma dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é correr atrás de quem pode nos ajudar. Mas Josafá nos ensina que não tem como você correr atrás de alguém sem correr antes para a presença do Senhor. Atrás do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o primeiro lugar que você corre, que você vai ao encontro, diante da sua maior dificuldade, é ali que está o seu coração, igreja. Então, diante da dificuldade, se você procurar por pessoas, você acha que as pessoas podem te ajudar na sua necessidade. Você está confiando em pessoas. Mas quando nós corremos atrás do nosso Deus, quando nós vamos ao encontro do nosso Deus, nós queremos dizer: Senhor, estou aqui porque eu confio que o Senhor pode me abençoar. Porque eu confio em um Deus poderoso que age em meu favor. Então, nós podemos ver a intenção do coração de Josafá quando ele recorreu ao Senhor. Qual é a intenção do seu coração? Eu te pergunto nessa noite, porque naquele momento um grande exército estava marchando contra o reinado de Josafá. O que tem marchado contra você? Muitas pessoas, irmãos, têm passado por lutas e dificuldades interiores. Aquilo que tem marchado contra ela é ela mesma. Que ela tem deixado que as coisas, que aquilo que afeta o interior, possa deixar sobressair diante de uma dificuldade. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. E nós precisamos continuar. Nós precisamos buscar o nosso Deus. Nós precisamos ouvir a voz deste Deus. Tem muita gente tentando fingir ser forte demais. E a nossa força não está em nós. A nossa força tem que estar no nosso Deus. Não adianta fingir ser forte. Não adianta nada disso. Por quê? Porque diante da dificuldade, a Bíblia vai dizer que o rei Josafá se colocou de pé. Convidou homens, mulheres e crianças que viviam em Judá. Colocaram eles de pé. E juntos eles declararam que esperavam no Senhor, no Deus o Todo-Poderoso. Diziam juntos: nós estamos olhando para Jesus. Para quem você tem olhado? Às vezes é muito fácil nós, como seres humanos, olharmos, julgarmos um ao outro, a atitude do outro, achar que você sabe a resposta dele, o que ele precisa. Eu quero te dizer que nós precisamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus e deixar bem claro que o nosso socorro, que a nossa confiança está em Jesus. Está no Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Fala para o Senhor aí. Ele está te vendo, viu? Meus olhos estão em ti, Senhor. Ele não ouviu, não. Fala um pouquinho mais alto, amém?
Meus olhos estão em ti, Senhor. Coloque os teus olhos no Senhor. Não olhe para as coisas deste mundo. Coloque os teus olhos no Senhor. Amém? Josafá não acreditou na sua capacidade, não. Ele acreditou no Deus que era capaz de mudar a história daquele povo. Às vezes nós ficamos presos na nossa capacidade, igreja. Às vezes nós ficamos presos no que nós estamos vendo aqui, ó. Fechamos os nossos olhos e olhamos só para frente. E não olhamos para o lado, que tem socorro no nosso lado, que tem porta aberta de cá, que tem caminho no deserto. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Peça para o Senhor, me ajude a confiar, Senhor. Se você tem tido dificuldade, peça para o Senhor, me ajude a confiar em Ti. Me ajude a descansar em Ti, em colocar a minha família na Tua presença, a nossa necessidade diante do Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, a porta do céu, as janelas do céu se abrem sobre nós. Amém, igreja? Quando nós confiamos no Senhor, tem escape para nossas vidas. Amém? E então tem um protocolo que eu quero dizer para vocês. Protocolo de Josafá. Amém? Bem rapidinho, são 4 coisas. Busque ao Senhor. A palavra vai dizer que Josafá buscou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor, se apresentou diante do Senhor, diante da dificuldade dele, com oração e com jejum. Como que você busca o Senhor diante da sua dificuldade? Muitas pessoas esquecem até de orar. Diante da dificuldade, fica tão apavorado que esquece de orar. Esquece que serve um Deus que é dono deste mundo. Então nós precisamos buscar ao Senhor, igreja. Busque ao Senhor. 2, segundo aí. Declare quem é Deus e o que Ele fez por você. Quem é Deus na sua vida? O que Ele já fez por você? Volta alguns anos aí, antes de você conhecer a Jesus. Quem era você? De onde Ele te tirou? De onde o Senhor te resgatou? Muitos aqui foram resgatados lá no mundo, sofrendo através de um vício, da prostituição, sofrendo. Muitos aqui já foram caluniados. Muitos cresceram na igreja, mas em um decorrer passou pela dificuldade, às vezes até se afastou de Jesus. Mas o que Ele já fez por você? Quando eu lembro disso, o que o Senhor já fez por mim, eu me lembro daquilo que eu sonhava em ter quando eu era mais nova, que eu não tinha. E depois o Senhor me dava, me abençoava, e eu ficava, às vezes coisa insignificante, gente, que hoje para nós é insignificante, mas que o Senhor nos permitiu ter. Que você, sabe quando um jovem, uma adolescente, uma criança quer muito uma coisa e depois fica esperando, daí ganha aquilo e se alegra. Você vê o sorriso e os olhos do seu filho brilhar por aquilo que você deu, que você proporcionou. É isso, é assim que Jesus se sente. Quando nós olhamos para Ele e nos lembramos o que Ele já fez por nós. É assim que Ele se sente. O olho dele brilha para nós. Ele olha, que orgulho do meu filho, que orgulho da minha filha, olha lá que bênção. E todos nós já recebemos grandes bênçãos do Senhor. E às vezes nos esquecemos, ou até achamos que as bênçãos vêm daqui dos nossos braços, da força dos nossos braços. Não pense assim, irmão.
aquilo que o Senhor tem te dado, tem abençoado a tua casa, é porque Ele tem cuidado de você. É porque Ele está cuidando da tua casa. E não porque você tem sido forte. E não porque eu dou conta, eu aguento aquele serviço, eu aguento aquela irmã, eu aguento. Não. Sem Jesus não tem nada. Sem Jesus não tem resposta. Sem Jesus não tem alegria. Viu? Amém? 3. Tenha humildade e reconheça: não sei o que fazer. Se nós continuarmos lendo a palavra e lermos segundo a Crônicas, capítulo 20 inteiro, nós vamos ver que Josafá, diante da dificuldade, ele reconheceu que ele não sabia o que ele iria fazer. Às vezes, eu e você passamos por algumas situações em que nós não sabemos o que devemos fazer. Nós não sabemos, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, e agora? Quantos já passaram por essa escolha? Quantos já sofreram por andar por caminhos tortuosos? E eu quero te dizer que nós precisamos, diante da nossa dificuldade, quando você não sabe o que fazer, se posicione como filho de Deus. Porque quem tem pai não fica desabrigado, amém? Quem tem pai tem resposta do céu para ele. Amém, igreja? Se posicione como filho, como herdeiro. Quando você não sabe o que fazer, se posicione e descanse no Senhor, amém? Josafá também, ele adorou antes da vitória. Não é fácil não, mas existem pessoas que diante da dificuldade, sem ter certeza que vai dar certo, sem saber que a vitória chegou, consegue adorar o Senhor Jesus. Consegue louvar o Senhor Jesus. E nós precisamos louvar ao Senhor. Não importa o que você tem passado, coloque um louvor, adore ao Senhor do seu jeito. Não precisa de técnica, porque o nosso Deus não quer técnica quando sai o som da nossa boca. Você precisa ter um coração verdadeiro e disponível. Um coração de adorador. Vanessa, eu não sei louvar. Não sabe louvar? Coloca a música lá e deixa o irmão e a irmã louvar e você vai junto, amém? E vai junto, e vai junto, e vai ali lado a lado. E ouve e sente a presença de Deus. Por quê? Porque a presença do Senhor paira diante do louvor. O céu desce, igreja, diante do louvor. Quando nós adoramos, o céu desce. Amém? Glória a Deus. E eu quero te dizer então que Josafá não foi um rei perfeito. Não foi. Ele obedeceu, ele ouviu Deus, ele esperou em Deus, mas ele não foi um rei perfeito. Por quê? Porque Josafá, ele fez uma aliança com quem ele não deveria ter feito. Ele fez uma aliança com um rei idólatra, com um rei que não servia e não seguia Jesus. Josafá se aliou ao rei Acabe. E quando nós nos aliamos a alguém que não serve o nosso Deus, quando você firma aliança com alguém que não tem a mesma fé que a sua, você vai passar por dificuldade. Você vai enfrentar a situação
que aquele que está do seu lado vai enfrentar. Você vai sofrer retaliações, porque você tem se aliado a quem não serve a Jesus. A quem você tem se aliado? Essa é uma pergunta que o Senhor faz para nós. Quem tem ido na tua casa? Quem frequenta a sua casa? Quem é seu amigo? Quem é sua melhor amiga? Para quem que você conta aquilo que você precisa? Eu quero te dizer que quando nós firmamos aliança com quem não vive na mesma posição que nós, tem sofrimento, igreja. Tem sofrimento a caminho. E não tem jeito. Não tem como fugir disso. Cuidado com as alianças que vocês têm firmado. Cuidado pelos caminhos que você tem trilhado, que você tem pisado. Porque tudo na nossa vida tem consequência. Há consequência em tudo. E depois não adianta transferir culpa. A culpa pode ser de todo mundo, mas foi você que escolheu viver o que você tem vivido. Então descansa no Senhor. Se alie a quem vai te ajudar durante o caminho. Mas quem vai te dar caminho errado, afasta-se. Tem pessoas que querem se aliar aos outros, que estão andando por caminhos tortuosos, achando, não, eu vou ajudar. Vou ajudar ele a se fortalecer e nós juntos vamos vencer. Cuidado com isso. Porque às vezes você não tem tido força nem para você e quer ajudar o próximo. O próximo nós ajudamos com uma oração, com convite. Nós apresentamos Jesus para ele. Mas nos aliar com o que ele acredita, viver junto com quem não crê, com quem não confia no Senhor, é sofrimento na certa. Com certeza vai ter dificuldade. Mas o Senhor, ele não procura perfeição. O rei Acabe, ele não foi perfeito, mas o nosso Deus não está atrás de perfeição não, igreja. O rei Acabe não, Josafá, amém? O Senhor não está atrás de perfeição. Sabe quem está atrás de perfeição? Nós. Os seres humanos mais imperfeitos que existem estão atrás de perfeição. Procurar perfeição no próximo. Procurar. Tem algum erro na Irene? Deixa eu ver. Tem. A Irene está de azul e branco e hoje era vermelho e branco. Existem pessoas que ficam só atrás, procurando perfeição onde não tem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor não vê como o homem vê. Por quê? Porque o Senhor olha para o nosso coração. Quem está atrás de aparência e de perfeição é o ser humano. É o ser humano que está atrás. Mas o objetivo do Senhor, para mim e para você, é que nós possamos nos parecer com Ele. Amém? Nós não somos perfeitos, mas nós podemos nos parecer cada dia mais com Ele. Amém? Se você buscar se parecer com Jesus, fazer o que Jesus faria, ser uma cópia, um xerox de Jesus nessa terra, você vai viver feliz nessa terra e ainda vai herdar, morar lá no céu, num céu cheio de glória, onde não há sofrimento, não há dor, igreja. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele se despojou de toda a sua glória e Ele desceu nessa terra. Ele nasceu de uma mulher que ficou gestante 9 meses. Quem já ficou gestante aí sabe o que é uma mulher grávida.
o que ela passa. Mulheres, eles aguentariam ficar grávidos? Nem um minuto. Não ia aguentar. Não ia. Eles não iam saber o que ia fazer com a barriga. Eu sei que não. Né? Então, o Senhor se despojou de toda a sua glória e veio nessa terra. E ele nasceu de uma virgem. E ele precisou ser cuidado, ser alimentado. Ele precisou que alguém desse banho nele, trocasse as fraldas que não eram descartáveis. O Senhor precisou aprender a caminhar. Ele veio, aprendeu a caminhar, andar retinho como a gente. Ele aprendeu a falar, a como se comunicar. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi homem. Sabe por que ele fez isso? Para nos dar chance de morar no céu com ele. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou para te dar a chance de morar no céu, igreja. Ele passou por todas as fases que nós já passamos. E às vezes nós podemos pensar: Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Como assim? Como assim? Como o Senhor não sabe o que você tem passado? Ele morou nessa terra. Ele viveu aqui. Ele deve ter tido um vizinho chato. Às vezes, se você tem um vizinho chato. Ele passou calor, se você passa calor. Ele teve frio, se você tem frio. Mas ele veio nessa terra para viver aquilo que você tem vivido, para te entender, igreja. Para nos entender, para entender por que às vezes nós deixamos as nossas guerras interiores, as nossas dificuldades ser maior que o nosso Deus. Porque nós às vezes deixamos que as coisas desse mundo pareçam maior que o nosso Deus. E não há na terra nada que possa se comparar ao nosso Deus, amém? Não há. E o Senhor, Ele, além de tudo isso, Ele criou todas as coisas, tudo aquilo que nós temos, toda essa beleza que tem aí fora. O Senhor, em uma palavra, Ele disse: haja luz, e houve luz. É isso que aconteceu. O Senhor, Ele poderia ter vindo com 30 anos e desceu do céu. Desceu. Chegou lá Jesus com 30 anos. Veio, cumpriu o ministério dele. Falou de Jesus durante 3 anos. E voltou para o céu. Poderia ter sido assim. Por quê? Porque ele era filho. Ele é filho. Mas não. Ele se despojou de toda a glória dele e veio como homem sentir aquilo que nós sentimos. Às vezes, se calar diante de uma coisa que quer responder. Sabe quando a gente fica caladinho, mas a vontade é responder na hora? O Senhor passou por isso, igreja. Ele passou por essas dificuldades também. Mas ele obedeceu em tudo ao Senhor. E em todas as fases de Jesus, ele nunca pecou. Isso quer nos dizer que o quê? Que nós podemos vencer o pecado. Que nós podemos vencer as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos. O Senhor não pecou. E eu quero te dizer, para quem você está olhando? Quem tem sido primeiro na sua vida? O que você tem oferecido ao Senhor? Porque Ele quer que você se pareça com Ele. Ele quer que nós realmente possamos vestir a roupa de um discípulo.
um discípulo de Jesus. Por quê? Porque um discípulo de Jesus, ele é um pequeno aprendiz. Ele aprende todos os dias. Todos os dias com alguém você precisa aprender algo, igreja. Todos os dias você precisa aprender algo. Tem pessoas que vão nos ensinar como nós devemos ser. Quem convive comigo, eu sempre falo isso. Existe gente que vai te ensinar quem você deve ser. Mas tem alguns que vai te ensinar, não seja como ele. Entendeu? Existem pessoas que vão aparecer na sua vida para você aprender. Não posso ser como ele. Não posso agir como ele. Não é para você questionar. Não é para você murmurar. É para você entender que aquela pessoa precisa de Jesus. Por quê? Porque quando nós temos Jesus, quando nós olhamos para Jesus, a resposta vem dele. A alegria vem dele, a salvação vem dele. Amém? E se você é um discípulo de Jesus, você é um amigo dele, amém? A palavra do Senhor vai dizer que você é amigo do Senhor. Ele te vê como amigo. Quantos querem ser amigos do Senhor aí, amém? Glória a Deus. Amigo está sempre junto, né? Junto e misturado. Faz uma gororoba lá e já chama o amigo para ir comer junto. Por quê? Porque amigo é assim. Amigo quer ficar perto. Quer pegar o celular, né? Cada um mexe no seu, mas a gente está aqui, a gente é amigo. Cada um fala uma coisa, mas a gente está aqui, a gente é amigo. Se você precisar, eu estou aqui. E é assim que o Jesus quer. É assim, esse é o propósito do Senhor para nós. Que nós possamos olhar para Ele como amigo. Que anda aqui, ó, do meu lado. Que vai junto comigo para onde eu for. Que me ensina o que eu vou fazer agora. É isso. Jesus não veio nessa terra só para pagar as nossas dívidas, não, igreja. Porque tem gente que se comporta como se Jesus tivesse vindo aqui só para pagar a sua dívida. Bom, Jesus morreu na cruz, me deu o direito da salvação, amém. Glória a Deus, Deus abençoe, amém. Não é só isso. Nós precisamos propagar isso. O Senhor veio e pagou a minha dívida, pagou a sua dívida, pagou a nossa dívida. E o que nós temos feito com isso? Ele veio aqui para nos ensinar a viver como filhos. Quem é filho do Senhor? Amém? O Senhor veio para nos ensinar a viver como filhos. O pastor Douglas Gonçalves, no livro Olhe para Jesus, diz a seguinte frase: Deus, em seu plano, não desejava um único filho. Deus quer muitos filhos semelhante ao primogênito. Amém? O que Deus quer é uma geração de filhos semelhantes ao primeiro, que veio nessa terra, marcou essa terra e foi para o céu, mas deixou aqui os seus discípulos. Quem você tem deixado aqui? Se Jesus te levar, quem você está deixando aí? Você já ensinou para o seu filho e para a sua filha o caminho? Você tem certeza que se ele te levar hoje, o seu filho e a sua filha vai permanecer na presença do Senhor? Você tem certeza que se você partir hoje, a sua casa vai continuar na presença do Senhor? Nós precisamos entender que nós estamos de passagem nessa terra, igreja. E durante essa passagem, nós precisamos nos parecer com Cristo. Alguns cantam, Zé Roberto hoje cantou.
Alguns pregam, alguns ficam caladinhos, falam poucas palavras, mas as atitudes dele falam quem é Jesus na vida dele. Alguns não precisam nem abrir a boca. Você vê só o passo que ele dá a passada, você fala, é crente, lá vem lá, ó. Amém? Todo mundo já viu alguém assim? Hora que abre a boca, vai falar. Ó, que benção. Escuta, aí, ó, esse irmão é uma benção. Como você tem sido reconhecido. Como a sua casa tem sido reconhecida. Como seus amigos te reconhecem. Porque quem está ao nosso redor precisa nos reconhecer como os filhos do Senhor. Ver uma cópia de Jesus em você, amém? Sabe aquela pergunta, e agora, o que Jesus faria no meu lugar? É isso. É isso. Pergunta para Ele quando você precisar. O que o Senhor faria em meu lugar? A resposta está aí. Se torna mais fácil quando nós perguntamos para Ele, amém? Quero chamar o Dorcelino para estar adorando ao Senhor Jesus. É mais fácil. Se torna melhor, mais aconchegante viver nesse mundo, se nós tivermos certeza que nós estamos sendo cópia de Jesus. Que tem uma cópia aqui, que tem uma cópia ali, que tem uma cópia lá, e que nós todos vamos morar no céu, amém? Glória a Deus. Coloque em pé. Coloca a mão no seu coração, igreja, amém? Quem tem governado a sua vida? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, oh, aleluia, mas tua glória me atraiu. Oh, Jesus. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver. Aleluia, tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu.